onde Paulo ia, seja na Ásia, seja na Judéia, seja na Europa, agora nós já estamos no contexto europeu dessa segunda viagem missionária. Paulo tinha apenas uma mensagem, a mensagem do Evangelho. Jesus veio, Jesus morreu por nós e Jesus ressuscitou dentre os mortos. Atos capítulo 17 é a continuação dessa longa viagem missionária de Paulo. Saindo da região de Filipos, Paulo chega em Tessalônica, uma região muito importante que vai ser um dos destinatários futuros das cartas de Paulo, segunda, primeira Tessalonicenses. Essa é uma igreja muito querida. Paulo passa por Anfípolis, a Polônia, chega em Tessalônica e, como de costume, ele vai para uma sinagoga judaica e lá, durante 3 sábados, Paulo ele ensina sobre as Escrituras, mas ele fala sobre o Senhor Jesus. Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo, ou seja, ele é o Messias, ele é o cumprimento de todas as expectativas da antiga aliança. O interessante é que, mais uma vez, diante da pregação de Paulo, muitas pessoas se convertem, muitos judeus, mas também gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição alta. É uma das primeiras referências aqui de conversões de pessoas já de um extrato social mais elevado. Tudo maravilha, até que os judeus rivais a Paulo, eles começam a agitar um movimento, incitar um tipo de confusão, chamando as pessoas que estavam lá, homens desocupados, e eles causam uma confusão tão grande que eles invadem a casa de uma pessoa chamada Jason, que no caso é uma pessoa associada a Paulo, procurando Paulo e Silas, com o intuito de trazê-los para a multidão, para linchá-los, enfim, para fazer o mal contra eles. E eles dizem o seguinte: olha, esses homens que têm causado alvoroço por toda parte agora chegaram aqui, e Jason, ele está hospedando na casa dele. E outra coisa importante que os judeus dizem é que, olha, esses caras aqui, eles estão contra o decreto de César, pois eles afirmam que existe um outro rei chamado Jesus. Olha só que preciosidade. Quando nós falamos sobre Senhor Jesus, esse Senhor que é o Kyrios, que é o Senhor no sentido de rei, no sentido de mestre, era uma denominação usada apenas para o César. Mas Paulo e todos os apóstolos ensinavam que Jesus era o Senhor. Então, dentro do mundo greco-romano daquela época, aquilo soava como traição, aquilo soava como revolta, aquilo era uma colocação muito perigosa que poderia colocar a vida deles em questão, em perigo, em situações de adversidade. Então, vendo toda essa agitação, Paulo e Silas, eles partem ao anoitecer para a região da Bereia. E chegando em Bereia, Paulo e Silas fazem a mesma coisa, visitam uma sinagoga judaica e começam a pregar o evangelho, mas só que o texto diz que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Pois eles receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Os bereanos são chamados de nobres. Por quê? Primeiro porque eles ouviram com interesse o evangelho, mas o segundo ponto é ainda melhor. Eles foram lá nas escrituras judaicas, no Antigo Testamento, para tirar a prova se realmente Jesus era a resposta para tudo o que Paulo e Silas estavam realmente pregando sobre essa tal mensagem, sobre esse Cristo que é o centro, o cerne e o cumprimento de todas as expectativas dos antigos judeus. E esse tipo de ação é muito precioso, é muito importante. Nós precisamos ter a capacidade e o interesse de investigarmos nas Escrituras, de lermos as Escrituras e de vermos que realmente as Escrituras nos falam sobre Jesus Cristo. Lembra quando Jesus apareceu aos 2 discípulos a caminho de Emaús? Jesus mesmo foi explicando que desde Moisés, passando pelos profetas, tudo era a respeito dele.
muitas pessoas se converteram, muitos judeus foram alcançados, mas os judeus, adversários de Paulo, que estavam lá em Tessalônica, ao ouvirem que Paulo estava em Bereia, todos eles foram para lá e começaram a causar confusão. Numa situação como essa, Paulo, ele é levado para Atenas, enquanto Silas e Timóteo ficam um pouquinho mais de tempo em Bereia para resolver a situação, para dar uma finalização naquela obra que Paulo tinha começado. E enfim, Paulo chega ao centro intelectual do mundo ocidental, Atenas. Chegando em Atenas, Paulo, ele tem uma experiência muito desagradável. Paulo é judeu, e o que judeu não suporta é idolatria. E é o que Paulo mais vê na cidade de Atenas. Paulo deu uma volta por toda aquela cidade, viu as construções suntuosas, todas elas dedicadas aos ídolos, estátuas, ídolos de pedra, madeira, ouro, bronze, de todos os formatos, de todos os deuses olímpicos, de todos os semideuses que faziam parte da vida dos gregos, e Paulo fica profundamente indignado, mas essa indignação não tornou a sua pregação azeda. Olha só, muitas vezes nós nos indignamos com as coisas que nós vemos no mundo, e com esse rancor nós mudamos o nosso discurso para um discurso muito mais combativo, muito mais azedo, muito mais forte. Não, Paulo, ele pensou muito bem naquilo que ele ia fazer. Ele começou a pregar na praça principal, as pessoas começaram a ouvir sobre o que ele estava tentando dizer, e quando ele começou a falar da ressurreição, que é um ponto central do evangelho, aí ele teve a atenção de todos os gregos, porque a ideia de ressurreição é algo que dentro da filosofia grega, principalmente do platonismo, era algo inconcebível. Porque dentro do modo de pensar grego, o mainstream era o seguinte: olha, o corpo físico é ruim, o que é bom é sua mente, é a sua parte imaterial. Então, você libertar-se desse corpo é o desejável. E como assim a ressurreição corporal? Ou seja, o seu corpo vai voltar à vida, esse corpo ruim vai voltar à vida? Era algo que não entrava na cabeça das pessoas. Aqui nós temos a certeza de que a ressurreição pregada por Paulo não era uma ressurreição apenas etérea, onde a alma ela se levanta dos mortos. Não, era ressurreição corporal, física. Nós não podemos esquecer disso não. Muitas vezes a nossa visão da ressurreição é apenas um mundinho de fantasma. Não, é a ressurreição física, material. E Paulo, ele despertou a curiosidade das pessoas e ele foi convidado para falar no Areópago. Era o grande lugar da discussão filosófica. Tanto os epicureus quanto os estoicos, pessoas de escolas totalmente diferentes de pensamento. Um era mais dado à questão do prazer, outro era mais um negócio mais intelectualizado. Todos ficaram muito interessados no discurso de Paulo. Paulo é convidado para falar no Areópago e ele começa a ensinar, ele começa a pregar. E essa pregação, de acordo com o texto, soa muito estranha para os ouvidos dos atenienses. E como os atenienses, eles passavam muito tempo da vida deles falando sobre as novidades, falando sobre ideias, eles se interessaram nessa tal nova ideia desse Paulo de Tarso. Paulo, então, levanta-se no meio do Areópago e Paulo começa de forma muito estratégica. Atenienses, vejo que todos, em todos os aspectos, são muito religiosos. Paulo está usando uma acepção positiva da palavra religião aqui, do ato de você se ligar com Deus. Todos vocês são muito dados a conhecer os deuses. Eu vejo que vocês são muito religiosos, muito bem. Pois andando pelas cidades eu vi muitos ídolos, inclusive um zelo de vocês, porque vocês erigiram um altar até a um deus desconhecido. Então vocês fizeram todos os deuses, mas se preocuparam daquele que eventualmente você esqueceu. E vocês fizeram um altar ao tal deus desconhecido. Beleza, é sobre esse Deus que eu vim falar para vocês hoje. Então veja que Paulo, ele pega como um ponto de contato algo que está lá na vida religiosa dos atenienses para aí sim falar do evangelho. Paulo, ele usa de simpatia, ele se usa das colocações dos próprios filósofos, da maneira de pensar, daquilo que é ser ateniense, para
que não haja uma barreira a mais para a pregação do evangelho, porque o próprio evangelho se constitui como barreira para certas pessoas, porque certas pessoas não entendem aquilo que o evangelho ele quer trazer. É sobre esse Deus desconhecido que vocês adoram apesar de não conhecerem que eu quero apresentar. Vocês não adoram o Deus conhecido? Então, eu vou falar sobre ele. Esse Deus que criou todas as coisas, é Senhor dos céus e não habita em santuários. Ele não habita nesses suntuosos santuários, no Paternon. Ele não habita nesses santuários pequenos, destinados aos deuses das famílias. Não, ele habita nos céus. Ele não é servido por homens. Ele é o soberano de todas as coisas. E pela sua graça, ele se comunica. E vocês podem, como tateando, buscar quem é esse Deus. Paulo estava falando o seguinte: olha, toda manifestação religiosa que vocês têm aí na frente de vocês, na verdade, é um anseio por, mesmo que tateando, encontrar esse Deus que eu estou apresentando para vocês. Pois nele, nesse Deus, vivemos, nos movemos e existimos. É uma citação do filósofo Epimênides. E Paulo também usa outra citação, também somos a sua descendência. Citação do filósofo Arato. Todos os filósofos que os atenienses conheciam. E por vocês serem relacionados a esse Deus que criou todas as coisas e criou vocês e deu esse anseio por conhecer a divindade, e por vocês serem descendência dessa divindade, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à estátua de ouro, prata, pedra feita pela imaginação dos homens. Paulo utiliza-se dos pontos de contato da sua realidade, mas revestido do evangelho, ele critica. Olha, isso que vocês estão fazendo, Deus ele considerou como ignorância, mas a partir do momento em que eu tô falando para vocês, vocês devem se arrepender, porque isso que vocês estão fazendo é errado. Aquilo que nós vemos no mundo, nós podemos até tomar como pontos de contato, mas não no sentido de legitimar ou justificar, mas para trazer a solução que o próprio evangelho ele nos apresenta. Olha, isso tá errado e vocês precisam se arrepender, porque ele estabeleceu uma data, um dia, um locus para julgar os vivos e os mortos, e ele vai fazer isso por meio daquele que ele já previamente definiu, esse Jesus Cristo que ressuscitou entre os mortos. Veja que a forma de Paulo lidar com a exposição do evangelho nesse contexto de Atenas é diferente do que ele comumente fazia. Ele visitava a sinagoga e, baseado na lei judaica, baseado na Torá, baseado nos escritos da Bíblia hebraica, Paulo expunha que o Cristo era Jesus Cristo. Mas nesse contexto dos atenienses, os atenienses não conheciam o judaísmo. Então Paulo, ele se vale de elementos presentes na própria cultura deles para trazer um ponto de contato para aí sim falar, ó, existe um Deus que criou todas as coisas, vocês são feitura dele e por ser descendência desse Deus, Deus ele está se manifestando a vocês para que vocês parem com essa vida de idolatria e se voltem para o verdadeiro Deus, voltando-se em arrependimento, porque Deus marcou por meio de Cristo um dia e hora para julgar o mundo, e isso é verdade, tão verdade que esse Jesus foi ressurreto dentre os mortos. Pura e simples pregação do Evangelho, que começa com a criação, fala de todo o processo, culmina naquilo que Jesus fez, na sua obra, na sua ressurreição. E foi justamente essa ressurreição que causou um tumulto muito grande. Quando ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, mas alguns homens juntaram-se a ele e creram. Nós estamos falando num contexto totalmente ateniense. Homens clássicos que viveram esse mundo. Veja que a qualificação aqui é importante. Enquanto Paulo pregava nas sinagogas, muitos criam, mas aqui em Atenas, alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles, o próprio Dionísio, que era membro do Areópago, e também a Dâmaris, que era uma mulher daquele contexto helênico. É um contexto difícil, é um cenário difícil para a pregação. Eles não conhecem
aquilo que é o antes do evangelho, que é o Antigo Testamento. Paulo, ele tem que mostrar quem é Jesus por outras formas, que apesar de utilizar pontos de contato deles, dos gregos, não fugiu daquilo que, em essência, o evangelho é. Nós somos como Paulo no Areópago, nas ruas de Atenas, pregando o evangelho. Hoje, o nosso desafio também é muito grande. Nós vivemos em um contexto, em um mundo, que tem os seus deuses e os seus ídolos espalhados por todos os lugares. Aliás, é um contexto muito mais idólatra, porque cada um é o seu próprio Deus. Então, nós temos bilhões de deuses e bilhões de egos inflados que nós precisamos lidar, apresentando um Deus que está acima de todos, um Deus soberano. Nós somos criaturas que precisamos de salvação e assim apresentar a Jesus. Mas como nós vamos fazer isso? Com que linguagem? Ao mesmo tempo abordando as fragilidades deste mundo sem diluir o santo e eterno evangelho que nós temos confiados em nossas mãos para pregar a todos os povos em todas as nações. Foi muito difícil para Paulo conter a sua indignação contra a idolatria. E ele vai lidar com a idolatria falando que a idolatria é pecado e que os atenienses deveriam se arrepender. Mas ele não começa com um rancor da indignação que ele estava sentindo. Ele enxergou nos atenienses, ele olhou para eles com os olhos de Jesus. Eles não conhecem, eles são ignorantes. E por isso nós precisamos começar a explicar para depois chamar ao arrependimento. E assim, alguns creram. Nesse mundo, eventualmente, talvez por causa do alto grau de secularização, imagine nos países do hemisfério norte, nós, se não for a graça de Deus e um mover especial do Espírito Santo, nós teremos conversões aqui e ali, mas nós não precisamos nos desanimar, nós precisamos pregar de forma inteligente, de forma sábia, de forma a responder com assertividade às grandes questões levantadas por um mundo hoje, que quer estar longe de Deus, mas tem uma sede muito grande por esse Deus a quem eles estão rejeitando. E o evangelho é a solução para isso. Paulo, lá em Atenas, falando para os atenienses. 3 diferentes lugares. Tessalônica em Bereia, onde Paulo tem um êxito, mas ele é confrontado com os judeus. Em Atenas, Paulo não tem tanto um êxito grande assim, mas ele também é confrontado, não pelos judeus agora, mas pelo próprio contexto. O evangelho é assim, sempre terá grandes desafios a superar, mas quando nós nos colocamos em fidelidade a Jesus Cristo, que é quem nos comissionou a pregar, ele nos dá forças e o Espírito Santo também, ele coopera com o seu poder, convertendo as pessoas. E por isso, podemos pregar com confiança de que Deus, ele fará aquilo que lhe apraz. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo, querendo ele. Tchau, tchau.